Coloca o texto bíblico aqui, me dê a tua atenção. Quantos acreditam que o Espírito de Deus ainda fala? Amém? Glória a Deus. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Quero falar hoje sobre os 3 níveis de unção. Diga glória a Deus. Existem níveis de unção. Existem níveis de autoridade. Você precisa ser habilitado nesses níveis para que você possa entrar em lugares que Deus te prometeu. Amém? Estenda a sua mão profética para cá. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Alguém pode liberar uma palavra? Sim, Espírito Santo. Lucas 6,38, dai e vos será dado. Vai? É hora de dar, vai? Libera, 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 libera. Amém? Glória a Deus. Dê tua atenção. Quero falar apenas aquilo que o Espírito Santo está despejando no meu espírito. Como eu disse pela manhã, aqueles que estavam aqui, falaria hoje um pouco sobre o legado de Esther. Mas Deus, Ele gritou essa palavra ontem à noite, quando nós estávamos terminando a primeira parte da história. Quem foi na história hoje? Tá bonito ou não, irmãos? Diga glória a Deus, vai. Pastor, por que a igreja está investindo pesado num projeto que não dá dinheiro para a igreja? Para ensinar um princípio. A igreja não trabalha por dinheiro. Diga glória a Deus. Nós estamos entregando tudo para não receber nada. Porque quando a gente faz isso, a gente ensina um princípio. Trabalhe por algo eterno e não por algo passageiro. Diga glória a Deus. Amém? Vamos terminá-la e vai ficar ainda mais excelente, porque nós queremos ensinar uma cultura de excelência nesse lugar. Amém? Uso do óleo da unção para ungir de acordo com a antiga aliança, para o hebreu é extremamente significativo. Porque o hebreu acreditava que ao receber a unção, ele era ativado em áreas que antes ele não governava. Ele acreditava que ele acessava, por causa da unção, níveis de sabedoria, de inteligência, de destreza, que até então ele não tinha acessado. E ainda mais do que isso, o hebreu acreditava que a unção liberava um nível de autoridade para que o mesmo pudesse cumprir o seu propósito. Perceba que o escritor de Atos, no capítulo 10, do versículo 38, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Eu e você precisamos observar que depois da salvação, não existe nada tão grandioso como sermos a habitação do próprio Deus. Em Atos 7,48 está escrito que o Espírito Santo, na condição de governo, ele decide não mais habitar em estruturas feitas pelas mãos dos homens. Ele decide habitar em mim, ele decide habitar em você. Paulo chega a registrar
em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, que eu e você somos a morada permanente do Todo-Poderoso. Perceba que Davi, carregando esse entendimento, no Salmo 139, a partir do versículo 7, ele rasga o seu coração dizendo: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo de todos os abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. O que Davi está dizendo é: o Espírito habita em mim, e aonde eu vou, o Espírito vai. Não importa se é o vale, não importa se é o monte, o Espírito me acompanhará por onde eu estiver. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Há uma unção que te acompanha, por onde você estiver. A unção que é liberada sobre você, ela estará sobre você. Talvez a geografia espiritual que você se encontra nesta noite é no vale, e você tem falado na sua crise: Deus não está comigo, e o Espírito Santo está bradando nessa noite dizendo: eu estive com Davi, quando Davi estava no profundo do vale, e eu estou com você. Diga comigo, glória a Deus. Observando essa história, percebemos que existem apenas 3 figuras que o judeu reconhece profeticamente. Primeiro, Abraão. Diga comigo, Abraão. Abraão é o pai da nação. Segundo, Moisés, o grande legislador, aquele que estabelecera 613 leis judaicas, com o propósito de trazer ordem e regulamentação sobre a nação. Terceiro, Davi, o maior rei da história de Israel. Para quem não sabe, Davi é aquele que venceu todas, eu vou repetir, todas as batalhas. Não teve sequer um inimigo capaz de vencer a Davi. Davi é um homem que carrega uma unção especial. Davi é um homem que carrega uma graça da parte de Deus. Quando olhamos para Davi, percebemos que Davi é uma referência profética. Jesus é conhecido tipologicamente como filho de Davi. Quando observamos também em 2 Samuel, no capítulo 7, percebemos que o Senhor faz referência a essa promessa dizendo assim: sobre o trono de Israel haverá um descendente da casa de Davi, e nunca faltará aquele que se assentará em seu trono. Quando o anjo visita Maria, mãe de Jesus, o anjo brada dizendo assim: Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Diga comigo, glória a Deus. Jamais terá fim. Diga glória a Deus. Davi é um homem que carrega não apenas uma unção. Davi é um homem que carrega 3 níveis de unção. O primeiro nível de unção que Davi recebe da parte do Senhor é a unção que muitos de nós já recebemos, a unção profética. Diga comigo, unção, mais forte, unção profética. O segundo nível de unção, recebido por Davi, que ativou em Davi realidades que ele não tinha para fazer o que Deus queria, é a unção real. Diga comigo, unção real. E o terceiro nível de unção que atingiu a Davi, e eu quero profetizar que vai atingir a tua vida nesta noite, é a unção sacerdotal. Diga comigo, eu recebo
Com voz de profeta, eu recebo. Como se fosse a última vez, diga: eu recebo a unção sacerdotal. É a unção sacerdotal. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, Davi foi ungido em sua casa pelo profeta Samuel, a maior autoridade profética da nação, aquele que carrega 3 unção específicas: juiz, sacerdote e profeta. Ele vai à casa de Jessé o belemita, o pai de Davi, e libera uma unção sobre Davi. Essa é a primeira unção, a mais conhecida de todas. Davi é ungido na presença do pai e na presença dos irmãos. A segunda unção recebida por Davi, agora em 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 4, Davi foi ungido em Hebrom, em Judá, na presença de toda a sua tribo. Perceba que a primeira unção é dentro da sua casa, na presença do seu pai e na presença dos seus irmãos. A segunda é exposta publicamente, na presença da sua tribo. A terceira, em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 3, Davi foi ungido na presença da nação. Diga comigo: glória a Deus. A unção sacerdotal é a unção em que eu e você somos ativados para poder viver algo exponencial. Sabemos que nós estamos vivendo dias em que o Senhor tem profetizado sobre essa casa um tempo de exagero, de crescimento, de alavancamento. Um tempo em que Deus vai fazer coisas que o teu braço e o meu não pode fazer. Quantos acreditam nessa palavra? Deus está dizendo que vai fazer coisas que eu não posso, que você não pode, para que o nome dele seja exaltado através de você. Só que Davi, ele não começa de forma exponencial, ele começa de forma sacerdotal. A unção sacerdotal é a primeira unção que Davi recebe. É a unção que habilita em mim e você a condição de ser. Diga comigo: ser. É quando publicamente Deus decide liberar uma palavra. Diga: palavra. Quantos já receberam uma palavra da parte do Senhor? É quando o profeta diz: assim diz o Senhor, e libera uma palavra sobre você. Esta é a unção, chamada de unção profética. É a unção que o profeta libera aquilo que está no coração de Deus e revela o seu futuro. A segunda unção é a unção real, aonde o Senhor torna real aquilo que o profeta liberou da parte de Deus sobre você. Na unção profética, você é habilitado para ser. Na unção real, você é habilitado para exercer. Quando Davi recebe a unção real, Davi se assenta na cadeira de Judá. Davi recebe uma profecia dizendo que ele se tornará rei. E agora está acontecendo aquilo que o Senhor falou. Ele está se assentando na cadeira real. Já a unção sacerdotal é uma unção que vai te levar para o próximo nível, para a próxima estação, para os lugares que poucos irão acessar. É a unção aonde Deus irá te habilitar, não apenas para exercer o que Ele te prometeu, mas é onde Deus vai ampliar as suas tendas, é onde Deus vai te levar para o próximo nível, é onde Deus vai te fazer crescer como
poucos da sua geração cresceram. Quantos recebem essa profecia? Coloca a tua mão, eu quero ser profeta nessa noite. Eu declaro pelo poder da palavra profética de Deus, que você vai ser habilitado nesta noite. Ah, Senhor, eu profetizo uma unção sacerdotal para viver o que poucos da sua geração viveram na presença do Senhor. Só quem acredita, brada o leão que habita dentro de você, diga glória a Deus. Escute, eu quero falar rapidamente nesta noite sobre 3 lições que eu preciso aprender com cada nível de unção que Davi recebeu. Quantos querem aprender? Isso vai fazer você viver aquilo que poucos viveram. Você não pode desfrutar daquilo que você não entende. Muitos de nós estamos na casa do Senhor há muito tempo e não compreendemos porque não estamos desfrutando das promessas de Deus. Enquanto você não entende, você não desfruta. Não tem a ver com conhecer, tem a ver com entender. O que o Espírito de Deus está dizendo é: eu quero te tirar do nível do conhecimento e quero te levar nesta noite para o nível do entendimento, porque você só pode desfrutar daquilo que você entende da parte do Senhor. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Primeiro, o que eu aprendo com o primeiro nível de unção que Davi recebeu? A unção profética, a unção para ser. Quando Davi recebe na casa de Jessé, o seu pai o belemita, a unção profética, a primeira coisa que acontece, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra apoderar significa estabelecer o governo. A primeira coisa que você, na condição de ungido, precisa entender, que quando Deus libera uma palavra sobre você profeticamente, e Ele unge você para que você viva um destino profético, a partir deste dia, você não governa mais a tua existência, você não governa mais a sua história, você não tem direito mais de tomar decisões segundo o padrão do teu coração, porque quem governa a tua vida, a partir daquele momento, é o Senhor. Diga glória a Deus. Eu e você precisamos entregar o governo da nossa história na presença daquele que nos governa. Tem muita gente que recebeu a unção profética, mas que ainda insiste em resistir ao padrão que o Senhor quer para ele e para ela. Enquanto você estiver resistindo àquilo que o Senhor está tentando construir em você e através de você, você nunca vai ser habilitado na unção real para poder exercer aquilo que Deus te prometeu. Pastor, por que muitos não são transicionados da unção profética para a unção real? Porque resistem à voz do Espírito, porque resistem à vontade de Deus. No nível da unção profética, você vai ter que aprender a perder. No nível da unção profética, você vai ter que aprender a se humilhar diante de Deus. No nível da unção profética, você vai ter que entender que o menor é o maior. Você vai ter que entender que para subir tem que descer. Você e eu precisamos entender que o governo de Deus está estabelecido sobre os filhos, e Deus não pode transicionar a história de um filho rebelde. Eu vou repetir porque alguém está aqui e está fazendo de conta que não está ouvindo. Deus não pode transicionar a história de um filho e de uma filha rebelde. Não resista à voz do Espírito que está bradando nesta noite. Deus está dizendo: e a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O que ele está dizendo é: e a partir daquele dia, eu peguei Davi nas minhas mãos,
e comecei a fazê-lo viver, não aquilo que ele queria, mas aquilo que estava no meu coração. Sabe por que tem muita gente que não vive a vontade de Deus? Porque para viver a vontade de Deus, você tem que cumprir um princípio: abrir mão da sua vontade. Tem uma vontade que foi plantada dentro de você. Você é fruto de uma plantação, eu vou dizer. Você é fruto de uma plantação. Sim, você tem crenças que foram plantadas dentro de você desde quando você era criança, pelos seus tutores. Alguém disse que você seria isso ou aquilo. Você foi programado para isso, e hoje você insiste em ser aquilo que você não nasceu para ser. Mas quando a unção veio sobre você, a unção decidiu liberar sobre você um novo trajeto, uma nova história. Mas você resiste em viver o velho, e Deus está dizendo: enquanto você não abrir mão da velha vontade, eu não coloco a nova sobre você. Alguém está aqui? Isaías denunciou uma geração, e eu quero ser profeta. Ele disse, Isaías 55, versículo 7: porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Sabe o que Isaías está dizendo? Você planejou algo sem me consultar. E eu quero dizer que você está planejando coisas que não estão no meu coração. O problema é que para abrir mão da tua vontade, tem que confiar que a vontade de Deus é superior. Aí o profeta rasga o coração e diz assim: assim como os céus é maior do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. O que ele está dizendo é: o teu plano é frajudo comparado ao propósito que eu desenhei para você. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: é tempo. Com voz de profeta, é tempo de abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Sim, Espírito Santo, eu creio em tudo isso. Agora escute. Logo após Davi receber a unção profética, Davi passa por 2 desafios. Não quero me prender nisso. Primeiro, Davi tem que enfrentar um gigante. Diga comigo, gigante. Gigante é tudo aquilo que é maior que você e que você não pode vencer. Só que a unção habilita coisas dentro de você que você não tinha para fazer o que você não podia. Eu vou explicar. Davi está diante de um gigante. Todo mundo está pasmo. Todo mundo está assustado. Ninguém consegue se mover. Davi chega naturalmente e enfrenta o gigante. Sabe por quê? Porque a unção libera sobre você uma coragem que você não tinha para enfrentar os gigantes que você não podia. Deus está liberando uma unção para que você possa vencer os gigantes que têm sido colocados nos caminhos da sua história. Quantos acreditam? Diga glória a Deus, vai. Segundo, a unção trouxe ciúmes. Diga ciúmes, porque toda unção provoca ciúmes. Eu vou repetir: toda unção provoca ciúmes. Tem gente que tem uma casa melhor do que a tua, um carro melhor do que o teu, um emprego mais estável do que o teu, uma empresa mais estabelecida que a tua, mas tem ciúme de você por causa da unção que Deus te deu. Você não entende por quê, mas é uma unção. Isso acontece biblicamente com Saul. Saul está onde? Diga: no palácio.
Davi está onde? Diga comigo, no pasto. Davi carrega uma unção, mas ele está onde? Davi está onde? Saul está no palácio. Davi está no pasto. Como que alguém que está no palácio tem ciúme de alguém que está no pasto? Eu explico. Por causa da unção. A unção vai atrair adversários do palácio, mesmo quando você estiver no pasto. A Bíblia diz que por causa da unção, Saul caçou a Davi. Por quantos anos? Diga comigo, 15 anos. 15 anos de uma busca desenfreada. Saul está tentando caçar. Saul está tentando aniquilar. Saul tem a lança, diga lança. Lança é o poder e a autoridade para perseguir. Só que Davi tem a unção. O que é a unção espiritualmente? É a capacidade de Deus para se proteger. Não adianta te perseguir, não adianta ser maior do que você, não adianta ter mais influência, não adianta ter mais recurso. A unção que Deus está liberando é a capacidade de te fazer protegido por Deus. Diga comigo, glória a Deus. Sim, Espírito Santo, nós cremos nessa palavra. Segundo, o que eu aprendo com a segunda unção que Davi recebeu? Diga comigo, unção real. A unção real é quando Deus torna real aquilo que o profeta falou no nome dele. Escute o que eu vou dizer. Nem toda palavra liberada em nome do Senhor foi ele que disse. Tem palavras que se você anotar, você vai morrer decepcionado com Deus, achando que foi Deus que falou. Cuidado, pergunte ao Espírito que habita em você, que ele vai testificar, se foi Deus, ou se foi o homem que disse palavras a teu respeito. A unção que ele recebe agora, é a unção para exercer. Quando ele recebe a unção para exercer, esta unção, ela custa a Davi 15 anos de perseguição. Escute, a unção profética não custou nada para você. Quantos já receberam uma unção profética aqui? Não custou nada, mas a unção real vai te custar tudo. Porque a unção real é quando Deus decide evidenciar você e te tirar do anonimato. Até então, Davi está escondido, Davi está no pasto, mas agora, Davi não está mais no pasto, ele está na cadeira real no palácio. Ele não está governando a nação, mas ele está governando Judá, 2 províncias. Esse homem agora foi habilitado para ser treinado, para poder viver o seu propósito. Sabe algo que eu acho poderoso aqui? Davi, ele está vivendo algo que me chama atenção, e o seu coração prova porque ele é um homem segundo o coração de Deus. É um homem aquebrantado, é um homem sensível, é um homem que consegue escutar o que Deus está falando. Davi é um homem de processos. Ele entende que a vida que Deus lhe prometeu não é um parque de diversões. Ei, irmãos, o evangelho da facilidade não é bíblico. O evangelho que tudo dá certo é uma mentira, é uma filosofia, é um engano. Deus não habita na mentira do evangelho da facilidade. Deus trabalha com processos. Diga processos. Davi está esperando uma promessa. 15 anos de perseguição. Quando de repente ele recebe a unção real. Só que ele está esperando se assentar onde? Diga, na cadeira de Israel. Só que ele não se assenta na cadeira de Israel. Ele se assenta na cadeira de Judá, Reino do Sul. 2 pedacinhos de terra que é dado para ele.
Sabe o que Davi faz? O que pouca gente faz. Ele sabe que quem for fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Sabe qual que é o problema dessa geração? Deus fez uma promessa para mim, para você, dizendo: eu vou te fazer grande, eu vou te fazer notável, eu vou te colocar acima de todos da sua geração. Só que Deus não entrega o todo, porque o teu coração não está pronto. Deus sabia que o coração de Davi não estava pronto para o todo, então Deus entrega uma fração. Deus poderia entregar a nação, mas Deus entrega uma partícula da nação para testar o coração de Davi. Sabe o que Davi faz? Davi entrega tudo o que ele podia. A excelência do governo é aplicada, e ele está comunicando algo para o céu. Eu recebo o pouco de Deus, e eu vou ser fiel no pouco. Tem muita gente que, por causa da promessa que Deus disse, não tem humildade para entrar por portas pequenas. Ei, meu irmão, ao santo e verdadeiro foi dada uma chave chamada chave de Davi. Apocalipse 3:7. Ele abre porta, ele fecha porta. Tem hora que Deus abre porta grande e te coloca numa portinha para testar o teu coração. O propósito de Deus não é te humilhar, é treinar você para te promover. Não seja soberbo, seja humilde para a glória de Deus, e aceite a pequena fração, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o mundo. Diga glória a Deus. Fala comigo, é tempo de aceitar o pouco de Deus com alegria. Diga glória a Deus. Quantos vão ser humildes a partir de hoje? Levanta a sua mão, vai. Você vai ser humilde mesmo para a glória de Deus? Diga glória a Deus, vai. Guarde isso. Cuidado com o que você deseja, pois o preço da unção vai ser proporcional ao tamanho da visão. Quem está aqui? Você quer coisa grande? Se prepare para ser esmagado como Deus esmagou a poucos. Você quer viver coisas extraordinárias? Se prepare para ser moído por Deus, porque Deus não vai te perder para a tua vaidade. Deus não vai te perder para a tua altivez. Tem gente que, se não tivesse entrado no moedor, não estava sentado do lado da esposa hoje. Tem gente que, se não tivesse entrado no moedor, hoje não estaria na casa de Deus dando glória a Deus. O moedor de Deus não é para te matar, é para te habilitar, é para alinhar teu coração, é para te conservar como filho amado do Pai. Aprenda a receber a pressão que o céu está te dando com amor. Pare de reclamar, feche a tua boca, adore a Deus, não blasfeme, não rejeite aquilo que Deus está fazendo, porque quando Deus te pressiona como uma azeitona, Ele tem um propósito: tirar de dentro de você coisas que não foi Ele que colocou, mas você decidiu colocar sem a sua autorização. Tem coisas dentro de você que não podem ir para o próximo nível. Tem coisas que, se Deus não tirar hoje, vai fazer você perder a visão daquilo que Deus te prometeu. O que o Senhor está fazendo com o esmagamento é tirar para fora aquilo que não pode continuar dentro de mim e dentro de você. Eu achei que eu recebia pressão quando eu era executivo. Por 12 anos eu fui executivo. Não tenho vergonha de falar. Na época do Black Bell, eu já quebrei vários na parede. Nos aeroportos, dentro do quarto do hotel. Tinha que entregar milhões todo dia. Trabalhava 15 horas por dia. Me lembro que eu ganhava 5 mil reais para me alimentar naquela época, 10 anos atrás. Muitas vezes eu ficava sem comer, por causa da pressão. Quando me tornei pastor, imaginei: ô glória, trabalho para o céu, acabou a pressão, está tudo certo, Deus é comigo. Nunca vivi um tempo de extrema pressão,
como agora. Eu consultando o Espírito Santo em oração, ele disse: filho, ainda há coisas dentro de você que não podem ser transicionadas para o tempo novo. Por isso a pressão não é para te matar, é para tirar coisas que você colocou dentro sem a minha autorização. Aceite a pressão que Deus está liberando sobre você, porque é uma pressão com propósito, é uma pressão com propósito, é uma pressão que vai te levar à promoção. Diga glória a Deus. Quantos querem ser promovidos pelos céus? Espírito Santo, nós queremos ser promovidos pelos céus, queremos viver os seus propósitos, teus desígnios. Por isso, Espírito Santo, a resistência acaba hoje. Diga glória a Deus. Diga: eu entrego o controle, o governo da minha história na presença do Espírito Santo. Eu vou viver tudo aquilo que Deus me prometeu. Aplauda o Senhor bem forte, vai. Vai, aplauda mais forte. Glória a Deus. Sim, Espírito Santo, eu quero terminar aqui. Preste atenção. Escute isso. Quando você chegar na cadeira que Deus te prometeu, muita gente vai querer sentar lá, dizendo foi fácil demais, porque não conhece o processo de esmagamento que você viveu. Você está aqui? Quero terminar aqui, preste atenção. Terceira lição que eu aprendo, com o terceiro nível de unção. Diga comigo: unção sacerdotal. E esta unção que Deus vai liberar sobre mim e sobre você nessa noite. Pega essa unção, vai. Eu declaro que a unção sacerdotal está descendo agora dos céus e está tocando a vida de cada um dos teus filhos. Sim, sim, sim. É uma promessa, Espírito Santo. Libera a unção sacerdotal. Unção para crescer. Unção para viver em lugares altos. Unção para viver aquilo que Deus lhe prometeu. Não importa se faz 10 anos, 15 anos, 20 anos. A promessa ainda está de pé. Eu declaro que está descendo agora óleo sobre a tua cabeça. Eu profetizo que o óleo que desceu sobre a cabeça de Davi está descendo sobre a tua cabeça para a glória de Deus. Olha o que acontece. Davi, ele carrega algo que muitos de nós perdemos na caminhada. Começamos a olhar para as pessoas notáveis à nossa volta como se eles fossem uma resposta a qual nós precisamos. Você olha para as suas referências, observando que a resposta que você precisa está neles. Mas Davi é um homem que decidiu não se preocupar com o homem. Davi é um homem que decidiu se preocupar com Deus. Davi trabalhou no secreto, preocupado em glorificar Deus nas suas movimentações. Davi é um homem que não se movia sem consultar a Deus. Eu aprendo que este homem é um homem que queria glorificar o Senhor, custe o que custar. Tem muita gente que está aqui, eu estou sendo profeta, que está mais preocupado com aquilo que o homem pensa a teu respeito, do que com aquilo que Deus pensa a teu respeito. O que mudou a história de Davi, e levou Davi para viver um tempo de crescimento, de alargamento, um tempo exponencial, não é o que o homem pensava, não é o que a nação pensava, mas era o que Deus pensava. Deus começa a tocar na vida de Davi, porque percebe que Davi está preocupado em glorificar a Deus, e não envaidecer o coração daqueles que estão à sua volta. Escute, não é Davi que vai até os sacerdotes da época para receber uma unção.
São eles que vão até a presença de Davi. Escute o que eu vou dizer. Pare de se mover, dando um jeitinho para receber, ou para fazer cumprir o que Deus te prometeu. Quando Deus diz em Números capítulo 13, Moisés, envie 12 homens, para que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que Deus está liberando é um decreto. Os homens descem, totalmente trêmulo, porque havia gigantes naquela terra. Mas a palavra liberada da parte de Deus é: mande os homens ver aquilo que eu vou dar. Eu aprendo um princípio: Deus não precisa do meu esforço para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Deus não precisa da tua mão, Deus não precisa do seu jeitinho, Deus não precisa do seu movimento para poder cumprir as promessas que Ele disse que vai cumprir sobre a tua vida. Pare de dar jeitinho, pare de pôr a tua mão, porque assim diz o Senhor: quando você pôr a tua mão, vou tirar a minha. Você quer viver um tempo poderoso? Tira a tua mão que Deus põe a dele. Há 1 ano e meio atrás, eu passei por um processo, eu e minha casa, que nós nunca tínhamos atravessado. Entramos numa guerra que nunca tínhamos vivido. Os pastores sabem o que eu estou dizendo. E quando eu planejei muitas coisas, Deus falou comigo assim: escute, filho, eu sou aquele que conheço a verdade absoluta dos fatos. Eu e minha esposa decidimos entregar o governo da nossa história ao Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Esta é a noite em que os filhos devem entregar o governo da sua história na mão do Pai. Deus só pode fazer aquilo que você entrega para Ele fazer. A Bíblia diz que Davi recebe os sacerdotes no palácio. Não é Davi que vai até eles, eles vão até Davi. Pergunta por quê? Diga por quê. Porque eles observam a vida de Davi e eles percebem que tudo o que está acontecendo na vida de Davi não podia acontecer se Deus não fosse com ele. Eu tenho uma palavra para você. Estão observando o que Deus está fazendo na tua vida, e mais cedo ou mais tarde vão reconhecer que aquilo que está acontecendo contigo não é obra das tuas mãos, mas tem a ver com a mão de Deus, com a mão de Deus, com a mão de Deus. Diga comigo: glória a Deus. Se levanta glorificando ao Senhor. Olha para cá, eu termino aqui. De acordo com a tradição judaica, quando os anciões chegam no palácio, eles foram no palácio. Davi não chamou. Eles foram porque reconheceram que Deus era com Davi. E eu quero profetizar que não é você que vai até os homens, são os homens que irão até você, porque vão reconhecer que Deus é contigo. Eles vão até o palácio. Quando eles chegam no palácio, eles estão dispostos a ungir Davi. Davi então pede 1 minuto, vai até a cozinha do palácio, pega o cálice do rei. Tinha capacidade de armazenamento de 3 litros. Quando eles começam a derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, Davi então começa a profetizar. O cálice está derramando, e ele diz: unja a minha cabeça, porque o meu cálice se transborda.
A unção que Deus está liberando agora sobre Davi, é a unção que Deus está liberando sobre você. Receba. Deus está liberando uma unção de transbordo sobre Davi, e Deus está liberando uma unção de transbordo sobre você. A unção de transbordo é a unção que vai te habilitar para tomar à força aquilo que tomaram de você. Só que quando eu digo a força, eu não digo as forças humanas, eu digo na força do Senhor. De acordo com a história, Davi agora, ele olha para Jerusalém, ele está tomado de uma unção, a unção sacerdotal, que capacitará Davi a alcançar territórios que até então ele não alcançou. Quando então ele vai na presença dos jebuseus, que representa o diabo, que estavam em posse de Jerusalém, e ele toma a força Jerusalém das mãos dos jebuseus. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? A unção sacerdotal vai te habilitar em autoridade a entrar em lugares em Deus, que a sua e a minha oração vai conquistar territórios que os nossos braços jamais poderiam alcançar. Tudo aquilo que os jebuseus tomou de você, roubou de você, violentou você, Deus vai trazer de volta, por causa do peso da unção que Ele está liberando sobre você. Esta é uma noite em que a unção sacerdotal vai ativar uma autoridade para você conquistar lugares, territórios que você jamais pensou em alcançar. Quantos recebem? Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra? Coloca a mão na sua cabeça, eu quero terminar. Diga: eu recebo. Com voz de profeta, eu recebo a unção sacerdotal que foi liberada sobre Davi para crescer como nunca antes na história. Eu cresci. Diga: é tempo, pelo meio da unção, de alcançar lugares altos. É tempo de ampliar as minhas tendas para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer a partir de hoje? Não atrapalhar a Deus. Não atrapalhe o agir de Deus. A autoridade é uma autorização dada pelo autor. Eu vou repetir. A autoridade é uma autorização dada pelo autor. A autocrata se movimenta com agressividade. Homens e mulheres de autoridade usam a autoridade comedida, porque a sua autoridade foi dada por alguém que é maior do que você, que garante a sua autoridade. Quando um pequeno policial está na rodovia e uma carreta com mais de 20 mil toneladas está vindo a 150 por hora, e esse policial está pequenino lá na frente, com a mão levantada, um pequeno policial é capaz de parar uma carreta com mais de 20, 30, 40 mil toneladas. Sabe por quê? Porque ele carrega uma autoridade. O que eu estou dizendo, a autoridade que Deus está liberando vai fazer você parar o que você não podia parar até o dia de ontem. A autoridade que Deus está liberando sacerdotal vai fazer a tua oração alcançar lugares que ela não alcançava até o dia de ontem. Deus vai te levar a lugares que você nunca esteve nele, para que você ative e viva coisas que você nunca viveu. Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra?
Diga glória a Deus. Cadê as mamães aqui? Levanta a mão. Quantas mamães que não receberam a nossa lembrancinha? Levanta a mão. Você que é mamãe e não recebeu. Não recebeu? Cadê nossa equipe? Por favor. Levanta a mão, mamãe, rapidinho, nós já vamos orar por vocês. Ali atrás nós já temos entregando. É uma pequena lembrança da nossa família para poder honrar você. Você que representa algo tão poderoso da parte de Deus. As mamães, já está orado, pode chegar em casa lá porque já está orado, amém? Coloca lá, abençoado, para a glória de Jesus Cristo, amém? Quantos creem que vão ter uma semana incrível? Diga glória a Deus. Paulo diz assim: eu criei, por isso falei. Diga, eu vou ter a melhor semana da minha história. Você crê nessa palavra? Eu criei, por isso falei. Você não vai viver nada do que não crê. Se você crê que essa semana vai ser incrível, se prepare para viver o sobrenatural. Vai ser uma semana leve. Coloca a tua mão assim. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que esta semana vai ser uma semana leve. Eu estou profetizando. Vai ser leve esta semana. Não vai carregar pedra. Não vai ser uma semana pesada. Vai ser uma semana de paz e não de mal. Uma semana de vida e não de morte. Uma semana de alegria e não de tristeza. Uma semana de generosidade e não de escassez. Uma semana que vai marcar você com a bondade do Pai. Eu abençoo a tua vida e declaro uma semana que vai marcar a tua história. Ele encherá a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Diga glória a Deus. Quantos estão nos visitando aqui? Levanta a mão. Ali atrás nós temos um casal de pastores ali esperando vocês. Não é um culto, tá bom? O culto acaba aqui. Ali atrás a gente queria entregar uma pequena lembrancinha para você que nos visita. E os aniversariantes do mês de abril e de maio, nós nos encontramos ali, porque nós temos algo para entregar para você. Deixa eu liberar a bênção sobre você. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo venha sobre você, sobre a tua vida e sobre tudo que leva o teu nome. Que Deus abençoe a tua vida. Vá em paz.